sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Fit Podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente acho que é um dos mais importantes da nossa vida, depois do emagrecimento, claro, da nossa saúde mental. Mas é um assunto que está totalmente conectado com isso e que muitas vezes interfere na nossa saúde mental. E quem é o meu convidado de hoje? É meu querido amigo, parceiro e um empresário que eu admiro muito, Ricardo Macedo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Eu sempre gosto de falar sobre empreendedorismo, conversar com as pessoas. Talvez é uma das melhores formas da gente aprender, né? Sempre aprendo quando eu converso com pessoas, com empresários também, assim como você. E queria te agradecer nesse primeiro momento por ter me convidado e falar desse assunto tão importante. E olha só, já quero te honrar aqui, porque você é o primeiro homem que é convidado daqui. Olha a Então, responsabilidade. quebrando esse paradigma que eu só converso com mulheres, que outro dia perguntaram pra mim, mas você só entrevista mulher? Não. E, aliás, eu te convidei por um conteúdo muito estratégico, que eu confio muito no seu trabalho, e eu tenho certeza que a gente vai sair daqui hoje com várias dúvidas sanadas. Então, já conta pro pessoal o que você faz, o que a gente vai falar. Boa. Bom, eu sou o Ricardo Macedo, eu tenho 35 anos de vida, já empreendo há bons anos já, tenho 10 anos aí empreendendo, e eu sou sócio fundador e CEO da Via Contax Contabilidade Digital. É um escritório de contabilidade voltado para atender empresas digitais, negócios digitais, e-commerce, prestadores de serviços que atuam na internet também. E a gente vem desmistificando também um pouco da questão da contabilidade, né? Quando se fala contabilidade é um assunto pesado, né? Um assunto que muitas pessoas nem gostam, né? Nossa, contabilidade é muito chato, aquele monte de número, aquela coisa maçante, assim. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é deixar isso de uma forma mais leve, né? E já tem 10 anos, agora em maio de 2024, a Via Contax Contabilidade Digital completa 10 anos e é um motivo de muito orgulho para mim também. Caramba, 10 anos empreendendo no Brasil, de altos e baixos, de muitas coisas que a gente tem vivido. Eu sempre lembro daquele indicador do Sebrae, que o Sebrae sempre divulga, né? Um percentual muito alto das empresas que morrem até 5 anos de vida. E aí, quando eu vejo que eu vou completar 10 anos, eu falo assim, poxa, deu certo. Alguma coisa deu muito certo, não? E quando a gente olha, né, para contabilidade, vamos provar aqui hoje que todo mundo precisa de uma contabilidade na vida, né? Exatamente. Não tem jeito, gente. Sinto lhe informar, mas a gente vive num país onde a burocracia, infelizmente, é bastante, né? A gente tem muitas leis, inclusive o nosso trabalho é muito dificultado por isso também, porque cada dia é uma lei nova e nós precisamos atualizar os nossos clientes, só que antes de atualizar os nossos clientes, nós precisamos nos atualizar. Então é um desafio muito grande e numa mudança constante de legislação. Tanto que a gente até optou, até de forma estratégica também, por segmentar o escritório para atender um determinado nicho. Porque não dá para atender tudo. Tipo assim, indústria, comércio, serviço, negócios digitais, e aí tem o agronegócio também. Então tem contabilidade. Hoje em dia é uma estratégia das contabilidades se especializarem em um determinado assunto, porque ela consegue falar melhor ali a língua dos seus clientes, né? Mas de fato, todo mundo precisa de um escritório de contabilidade, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Na pessoa física ali para regularizar seus ganhos pessoais. A declaração do imposto de renda de pessoa física também, todo ano ali. É importante. E é importante você também acompanhar isso durante o ano também, né? E nas empresas também, porque as empresas têm uma série de obrigações aí a serem cumpridas. Eu sei que isso é muito maçante ali e o nosso trabalho é transformar isso e deixar isso de uma maneira mais leve. Cara, vocês já perceberam, né? Que a gente vai falar do quê? De finanças. Vamos falar da importância desse pilar financeiro na nossa vida e como isso vai interferir não só na tua vida financeira propriamente dita, mas também no teu emagrecimento, no teu relacionamento, porque sim, vida financeira tá totalmente ligada com a tua saúde mental. E aí aqui eu vou trazendo várias perguntas aqui que eu ouço muito de seguidoras, de amigas, até mesmo minhas. Já vou aproveitar, vou fazer uma consulta aqui também. E aí a gente vai contar para esse povo o que né, a gente tem pela frente pelo Brasil, o que a gente espera de 2024, porque sim, eu vou pedir dicas para ele. E aí já me conta aqui um babado, então. Contabilidade digital. Como que funciona isso?
A gente sempre, eu costumo, na verdade, dividir os modelos de negócio de contabilidade em três. Existe aquela contabilidade tradicional, que é aquela contabilidade do bairro ali, daquele senhor que está ali desde 1900 e Guaraná com rolha, já atende ali os comércios locais, só que ele tem uma dificuldade em adaptação com a tecnologia. Então, talvez ele não... enfim, e todas as ferramentas tecnológicas elas vão se aprimorando e todo mês tem uma novidade. Só que talvez esses profissionais de contabilidade, eles não se atualizaram e não buscaram essas melhorias nos seus escritórios, no seu trabalho. Talvez por conta da idade, talvez por conta do financeiro também. Enfim, por algum motivo ele talvez não se adaptou e por ele ter um grau de confiança muito grande com aqueles comércios locais, e o local, tipo assim, você atravessa a rua e o contador tá ali, então esse é um tipo de contabilidade que é a contabilidade mais tradicional. Existem as contabilidades online também, que são aquelas que são as mais baratas do mercado, que são investidas, normalmente são modelos de negócio que tem dinheiro externo investido aqui dentro dessas empresas, e elas são as mais baratas do mercado porque elas investem muito em tecnologia. Tem muitos programadores trabalhando nas ferramentas, e o problema dessas contabilidades é o autoatendimento. É assim, ó, eu tenho uma plataforma aqui, toma aqui, ó. Agora você se vira aí, contratualmente é tudo muito bem amarrado, mas peca-se muito pelo atendimento. Tanto que a gente recebe bastante clientes lá no escritório, justamente provenientes dessas contabilidades. Porque eles falam assim, cara, eu não aguento mais, eu não consigo falar com alguém, eu não consigo falar com um contador, eu não consigo, eu não converso com ninguém. Eles me dão uma ferramenta, uma plataforma, e eu faço é um autosserviço. Então, esse segundo modelo é a contabilidade online. E tem muito dinheiro vindo de fora. Cada nova rodada de investimento sempre tem um bom valor de dinheiro investido nessas contabilidades. E existem as contabilidades digitais, que são as quais nós nos enquadramos, a Via Contact se enquadra, onde a gente consegue... E qual que é o grande diferencial dessa contabilidade? A segmentação, ou seja, a gente consegue falar especificamente com um determinado público. Por exemplo, a gente atende muito e-commerce. Então, quando eu converso com um dono de um e-commerce, cara, a gente está falando a mesma língua. A gente está falando as mesmas... Eu estou falando das ferramentas que ele utiliza, eu estou falando da margem de lucro que ele tem, eu estou falando de todas as dificuldades do dia a dia dele. Então isso... E eu não coloco só uma ferramenta lá para ele utilizar e abandono e largo. Eu sempre acompanho e dou sempre... Aí tem o trabalho todo de treinamento, de atualização dos colaboradores para dar o melhor atendimento ali por ele. Então a gente consegue fazer uma junção da tecnologia, das ferramentas que vão surgindo a cada dia e vão se aprimorando a cada dia, com as pessoas, com o treinamento das pessoas, porque no final das contas, o que o empreendedor quer é ter um apoio financeiro, é ter uma ajuda estratégica, né? Tanto que o que nós queremos para os nossos clientes é ser o principal parceiro estratégico deles. E a Via Contact se posiciona dessa forma. Então, quando a gente fala de contabilidade, o que é uma contabilidade digital? Eu posso definir dessa maneira. É um equilíbrio ali entre a utilização e a adaptação da tecnologia com o treinamento e captação das pessoas. Cara, que demais isso. E me fala uma coisa. Você falou aqui que é mais segmentado, tem algumas especificações, mas vocês não atendem só e-commerce, tem outros... Isso, nós atendemos muitos infoprodutores, gestores de tráfego, afiliados, né, que trabalham nas plataformas que hoje tem. A gente atende muito aqueles profissionais dos bastidores do digital. Então, esses influenciadores que vocês veem, essas pessoas que vendem curso na internet, você pode ter certeza que tem um background muito grande ali para eles trabalharem. Então, existe toda uma gestão que precisa ser feita ali. Então, a gente atende o infoprodutor, o e-commerce, as agências de lançamento que fazem os lançamentos, a gente atende os afiliados, a gente atende o prestador de serviços, os desenvolvedores, que muitas vezes prestam serviço para fora do país. Eles são contratados por empresas de fora do país e aí tem uma tramitação específica para essa adaptação. E cada dia surge uma nova forma de ganhar dinheiro. Então, a legislação ela não acompanha a criatividade das pessoas. Então, as pessoas, poxa, eu tive uma ideia de negócio de uma nova forma de rentabilizar aqui. Não vai existir uma legislação para aquilo. Então, primeiro acontece,
Depois, no segundo momento, vem uma legislação. E aí tá um grande desafio que a gente tem, de olhar, entender qual é aquela forma que aquele empresário encontrou de ganhar dinheiro, de rentabilizar de alguma maneira, porque não tem legislação ainda. A legislação vai vir depois. Tem várias atividades do próprio mercado digital que eles aconteceram, que o mercado digital ele é novo ainda, ele é muito recente. Então, muitas das coisas que já acontecem há muitos anos, a legislação elas vem se atualizando agora, vem se atualizando depois, porque foi se entendendo isso durante o tempo. E cada dia chega uma nova forma de rentabilizar. Então, os criadores de conteúdo, hoje em dia tem o YouTube, né, que você rentabiliza lá pelo AdSense, mas as outras plataformas elas vão criando mecanismos também, vão criar mecanismos para rentabilizar. E como que você contabiliza isso? Porque aí um criador de conteúdo ganha muito dinheiro, e aí ele precisa fazer a declaração do imposto de renda de pessoa física dele. Antes disso, ele precisa regularizar a empresa dele. Como que faz, se não tem legislação específica para isso, certo? Então, é um desafio muito grande, porque, por exemplo, se eu fosse uma contabilidade especializada em padaria, cara, eu já sei a lei que rege ali a padaria, tudo que uma padaria precisa ter para ela ficar legal perante a lei. Só que de uma atividade nova que está nascendo hoje, não tem a legislação. Então, como que a gente faz? Então, é um trabalho grande nesse sentido e a gente vai se desenvolvendo, buscando pessoas capacitadas que conseguem fazer isso, buscando consultorias, mentorias e estudando. Eu sempre falo, eu gosto muito de estudar, então minha vida inteira eu estudei, eu fiz faculdade de administração de empresas, fiz 2 pós, depois fiz especialização em marketing e sempre estou estudando outros cursos, sempre estou estudando. Então, o meu trabalho também é estudar constantemente, estudar o comportamento das pessoas, o comportamento do mercado. Isso tem que ser para o empreendedor, que é um estilo de vida, empreender é um estilo de vida, isso tem que ser diário. E quando a gente fala CEO, a gente já pensa que não, o cara só vai ficar ali falando, faz isso, faz aquilo. E não, você está constantemente na imersão dentro da tua empresa, né? Eu até falo que muitas pessoas, muitos empresários, eles falam assim, né? Poxa, eu preciso sair do operacional, eu quero sair do operacional. E, de fato, você precisa sair do operacional para você ter uma visão mais estratégica do seu negócio. Eu sempre faço uma relação com a ilha, né? Para você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. E aí você fora da ilha, longe, você olha lá para a ilha e fala assim, poxa, a ilha é redonda, é mais quadrada, é retangular, tem isso, tem aquilo, tem 2 coqueiros. Então você consegue, quando você sai da operação ali e você enxerga a sua empresa mais de longe, de um outro ângulo, você consegue ter mais insights daquilo que precisa ou não precisa fazer. Porém, se você só sai e fica lá fora disso, sem nenhum contato com a operação, com o que está acontecendo ali de fato, chega algum determinado momento que você vai perder totalmente, você não vai reconhecer a sua própria empresa. Tanto que eu já vi vários casos de empresários que fundaram uma empresa, fundaram uma organização e simplesmente se afastaram. E depois de algum tempo voltou ali para aquela empresa e falou assim, cara, eu não estou reconhecendo a minha própria empresa, porque ela não está refletindo os meus valores, não está refletindo aquilo que eu penso, mas justamente por isso, porque saiu da operação, ele falou, eu preciso sair da operação, e abandonou, e delargou a operação ali. Então, é importante, sim, você ter essa visão estratégica, mas, de fato, você tem que sempre manter pontos de contato ali com a operação, porque o CEO, por exemplo, um dos principais papéis de um CEO em qualquer organização é garantir a cultura organizacional daquele negócio. Garantir que os valores que você determinou ali para aquele negócio, eles, de fato, estão acontecendo. Porque aí pode chegar um momento que nem você vai reconhecer a sua própria empresa. Você vai olhar e falar assim, nossa, essa aqui não é minha empresa, não é uma empresa que eu criei. E aí, como é que você vai fazer, né, nesse cenário? Não, eu já tinha te falado que ia ter vários insights em relação ao emagrecimento, né? Já tive um gigante aqui. Porque da mesma forma como você colocou muito bem colocado essa questão de um CEO que está na frente da empresa, esse CEO, ou seja, homem ou mulher, ele está à frente da vida dele também. E aí, num processo de autoconhecimento dele, quando ele tá na loucura do dia a dia e ele se afasta, né? Essa ideia da ilha foi maravilhosa, porque a nossa vida é exatamente assim. Se a gente for pegar a vida financeira também, assim, às vezes a pessoa ela tá na ilha, ela sai, se afasta, às vezes fugindo
das questões, das obrigações, dos boletos que tem que pagar, da legislação que tem que ver, ou no emagrecimento do que está acontecendo na vida dela. E às vezes, quando ela tenta voltar, já tá aquela bagunça, ela trava e a nossa vida fica. Falei, cara, gostei dessa analogia, maravilhosa. Olhando para essa ideia da ilha e olhando para uma empresária, para um homem, mulher, como que você acredita que a pessoa ela tem uma vida, uma empresa e ela tem uma vida pessoal? Esses dois âmbitos no financeiro, eles precisam estar juntos? Eles podem estar separados? Devem estar separados? O que você acha? Tem dois aspectos aí nesse sentido. O primeiro deles é o seguinte, e aí vai parecer um pouco controverso, mas você vai entender. CPF e CNPJ é uma coisa só. Você não tem duas vidas. Você não tem uma vida pessoal e uma vida profissional. Você tem uma vida. Eu tenho a vida do Ricardo, você tem a vida da Thaís. Então, quando eu tenho a minha vida no CPF e tá bem, e minha vida de um profissional tá mal, em algum momento da minha vida, da minha cabeça, isso não vai funcionar bem, porque eu sei que eu tenho um problema aqui na minha vida profissional. E vice-versa, funciona da mesma maneira. Se eu tô bem na minha empresa e minha vida pessoal, meu casamento, meus filhos, a minha saúde não está bem, eu vou continuar tendo um problema. Inclusive, um acaba afetando o outro. Então, de fato, a gente não tem essa separação entre CPF e CNPJ. Você tem uma vida só. E então, se você por exemplo, está com uma doença, isso vai afetar no seu trabalho. Se você está apurando prejuízo na sua empresa, isso vai afetar na sua vida pessoal. É uma vida só. Agora, quando a gente fala de organização, e aí a gente entra no assunto de organização financeira, a contabilidade ela tem um princípio chamado princípio da entidade. Que isso quer dizer o quê? A pessoa física é uma entidade e a pessoa jurídica é uma outra entidade. A pessoa física tem os seus próprios bens, direitos e deveres, e a pessoa jurídica tem também os seus próprios bens, direitos e deveres. E isso tem que estar muito bem separado. E quando eu falo muito bem separado, às vezes eu sempre falo, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito também. Mas, cara, se você tem uma pessoa jurídica, você trabalha você sozinho, sem nenhum colaborador, cara, você tem que abrir uma conta jurídica. E você tem um CNPJ, né? Você tem que abrir uma conta jurídica e tratar o dinheiro de forma diferente. O dinheiro da empresa ainda não é o seu dinheiro pessoal. E o seu dinheiro pessoal, ele pode vir a ser o dinheiro da empresa se você reinvestir, se você quiser fazer um aumento de capital, uma integração de capital. Só que essa organização ele precisa estar muito bem separada. Inclusive, para você, eu sempre gosto de falar isso também, né? Para você enriquecer, para quem é empresário, né? Para quem é empreendedor, primeiro você tem que enriquecer sua empresa. Sua empresa precisa primeiro ser rica, para depois você ser rico. Eu conheço empresários que têm empresas milionárias, mas que de fato não tiram dinheiro da empresa. Está enriquecendo a empresa e vivem ali do mínimo. Sabe aquela coisa de você ter a mentalidade de empresa pobre? Você constrói um negócio com mentalidade de empresa pobre. E quando eu falo empresa pobre, não é que você vai dar as migalhas ali para quem está trabalhando. Não é isso. Mas você sempre tem que estar muito atento aos gastos e às receitas, às entradas de receitas que acontecem, para você ter, de fato, primeiro uma empresa muito forte, muito rica, e aí depois, no segundo momento, você enriquece, né? E funciona mais ou menos dessa forma. Você não consegue separar sua vida pessoal e vida profissional, você tem uma vida só. Mas quando se fala em colocar ali na ponta do lápis, né, na planilha do Excel, isso são conceitos completamente diferentes, até seguindo um próprio princípio da contabilidade, que é o princípio da entidade. A pessoa física é uma coisa e a pessoa jurídica é outra, cada um tem seus próprios bens, direitos e deveres. Cara, demais isso. E acaba que hoje, principalmente no Brasil, que até pouco tempo atrás não se falava tanto disso, né? A maioria das pessoas nunca nem tinham pensado em empreender, ou se empreendia, fugia da fiscalização e tudo mais. A gente vem num movimento aí que o Brasil está crescendo muito, né, na ideia do empreendedorismo. E tem muito caminho a trilhar ainda, né? Eu acho que o Brasil tem uma questão que eu acho que é onde ele mais peca, que é a questão da educação. E quando eu falo de educação, é educação lá nos primeiros anos de vida, assim, porque quando você olha a grade curricular de uma escola de ensino médio hoje, você não ensina para um aluno gestão financeira. Você não ensina ele a economizar, a cuidar do seu próprio dinheiro. Você não ensina empreendedorismo para um aluno hoje. Eu cresci, acho que você também cresceu, pelo menos eu vou falar por mim, né? Eu cresci muito com isso dos meus pais, né? Porque foi assim que eles foram criados. Olha,
Você vai estudar, você vai entrar na faculdade, você vai conseguir um diploma, e com esse diploma você vai mandar seu currículo para as multinacionais, para grandes empresas, e você vai trabalhar numa grande empresa. Então, esse foi o... E as escolas, elas foram preparadas para isso, né? O ensino no Brasil, ele é preparado para isso, para você conseguir um diploma e trabalhar em alguma empresa para alguém. E isso não é... Durante muitos anos, isso não foi difundido. Isso começou a ser difundido no Brasil com o advento da internet, das redes sociais, onde começou a dar voz para muita gente. A internet é muito boa, porque dá voz para muita gente boa, dá voz para muita gente ruim também, a gente sabe. Mas ela dá voz para muita gente boa, que fala sobre... poxa, você pode empreender, você pode começar um negócio, você pode fazer do seu quarto, você pode começar uma empresa, da sua garagem, você começa uma empresa. Eu aprendi aqui a cuidar do meu financeiro, a criar uma planilha aqui de organização financeira, de fluxo de caixa, onde me ajudou muito a organizar minha vida financeira. Eu criei uma planilha aqui onde eu aprendi algum método sobre emagrecimento. Poxa, eu consigo emagrecer baseado, porque no final das contas tem muito número também, né? Eu já envolvi, e o emagrecimento tem a ver com números também. Com certeza. Porque, poxa, é peso, você precisa perder peso, aí você precisa comer uma quantidade diferente, aí você consegue correr tantos quilômetros. Tem a carga Tem carga. Então, você fazendo esses acompanhamentos com as pessoas que estão na internet... E aí você começa a criar as comunidades, né? Porque, poxa, a Thaís fala sobre emagrecimento e a mentalidade para você conseguir emagrecer. E aí as pessoas vão seguindo ali naquele modelo. Então, na internet ela deu muita voz para isso, né? Então, eu digo até corrigindo um pouco daquilo que as escolas no Brasil hoje não ensinam, que é a educação financeira e que é o empreendedorismo, que, no meu ponto de vista, deveriam constar ali na grade curricular das escolas. E tudo isso, né, que você colocou vem de crenças, né? As nossas crenças, principalmente crenças financeiras no brasileiro, são muito enraizadas daquelas pessoas que vieram de guerras e que passaram por muitas necessidades, então teve muita escassez. E essa questão da mentalidade de empresa pobre que você colocou é exatamente isso, porque às vezes eu ouço muito de empresárias falando, não, eu tenho que deixar a minha empresa muito rica para lá na frente eu aproveitar. E olha a mentalidade, porque lá na frente a tua saúde já foi embora, lá na frente você deixa de ver os seus filhos crescendo, lá na frente você não cuida da sua saúde, você não cuida do seu relacionamento. Então, é como se o equilibrar dos pratos, né, para que a pessoa ela tenha um sistema na vida dela, dentro da empresa também, que seja saudável, né? Eu vou até falar do meu principal objetivo aqui de 2024. Meu principal objetivo em 2024 é cuidar da minha saúde. Olha, porque durante muito... porque isso é verdade. Durante muito tempo eu negligenciei mesmo a minha saúde. E aí você vai aprendendo, você vai mudando muito a cabeça. Durante muito tempo, cara, eu só queria saber de trabalhar. Eu trabalho bastante, também trabalho muito. Mas, de fato, você vai percebendo que isso não é algo que, ao longo prazo, isso é positivo. Porque você precisa dormir bem, você precisa beber muita água, você precisa se exercitar. E eu negligenciei isso durante muitos anos. E o ano 2024 vai ser um ano muito especial para mim, porque eu vou ser pai. Aê! E eu tô muito feliz com isso. E muito, 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 muito feliz. É o sonho da minha vida, assim. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu falei assim, cara, se eu não cuidar da minha saúde, como é que eu vou ver meu filho crescer? Exatamente. Como é que eu vou cuidar da minha empresa? Porque assim, eu como o guardião da cultura da minha empresa, que dá os direcionamentos para onde que a empresa vai, para onde a empresa não vai, se uma hora eu não conseguir fazer isso, outra pessoa vai fazer. Eu sempre trabalho na empresa também para eu ser substituível. Eu não e acho que nenhum empresário ele tem que trabalhar no sentido de ser insubstituível. Não, se eu sair, vai ter um processo ali dentro daquela empresa, um organismo onde que eu seja substituível. Mas se eu não cuidar da minha saúde, eu não vou conseguir ver meu filho crescer, eu vou ficar doente, eu não vou conseguir correr atrás dele. E a da minha empresa é a mesma coisa. Então, eu já não sou mais nenhum adolescente, né? 35 anos, já tá quase daqui a pouco... A gente já tá com o pezinho nos 40 daqui a pouco. Então, aí as doenças começam a aparecer, aí... E quando você faz isso,
você trabalha melhor, né? Às vezes tem muitos empresários que eles... Não é que ele trabalha muito. Você fala assim, nossa, eu fico 12 horas trabalhando. Mas, na verdade, às vezes você não está trabalhando. Você só tem tempo de tela. Você só está Exatamente. sentado na frente do computador e não está produzindo. E aí, quando você, de fato, começa a se preocupar um pouco mais com isso, você começa a ser mais produtivo. Aí você passa a não ter tempo de tela, ficando olhando para uma tela. Porque muitas pessoas... Hoje funciona dessa maneira, você está olhando para uma tela, mas de fato sendo produtivo não está acontecendo. E nessa questão da pessoa cuidar da saúde, às vezes é dentro do momento do treino, é no momento que você está numa conversa ali, no lazer, que você vai ter uma ideia que vai transformar a tua empresa, que você vai se conectar com pessoas. Eu estava assistindo até esses dias um treinamento do Pablo Marçal, que ele estava falando onde que ele fecha negócios. Não é numa mesa de escritório, não é na frente de uma tela, é jogando golfe, é ele correndo com um parceiro, porque daí ali você tá relaxado, a tua mente tá aberta para você fechar um negócio. E aí, às vezes, a gente escuta muito isso dos empresários, né? Caramba, eu trabalho 15 horas, 20. Outro dia, uma médica que é minha mentoranda, ai, eu trabalho 20 horas, às vezes, direto, sem parar. Eu falei, tá, mas e aí? Ah, não, o plantão é muito corrido. Aí a gente começou a fazer um mapeamento da gestão do dia dela. Cara, dava pra ela ali 2 horinhas, dormir um pouco melhor e treinar. Daí tá, vamos fazer? Vamos. Um mês fazendo, ela já se sentiu muito melhor, o atendimento dos pacientes foi muito melhor, a relação dela com o marido, porque o marido foi treinar com ela. Então, é exatamente o que você falou, é sistêmico, né? E aí, muitas das preocupações dos empresários, principalmente homens, é isso. Eu não vou ver meu filho crescer, eu não tô ficando mais magro, eu não tô ficando mais novo, começa a aparecer as doenças, e a gente tá vendo várias pessoas da nossa idade, né, dos 30 e poucos anos, 40 e poucos, tendo infarto, tendo problemas de úlcera. Outro dia teve um colega nosso que, do nada, aspas, né, descobriu que ele tava com aquela doença maldita no estômago, e não tinha sido diagnosticado. Por quê? Porque ele não via o médico há 6 anos. E aí, depois você vai correr atrás do prejuízo. Isso que eu falo, quando a gente cuida, né, do todo o sistema, o negócio vai funcionar. 2024, você vai ver, tua vida vai ser, ó, extraordinária. Amém, amém. Eu também acredito muito nisso. Você falou num ponto, eu tenho um amigo que ele é dono de um clube de tiro, lá no Campo Limpo. Inclusive, eu frequento lá também. E aí ele tem 2 unidades, tem uma no Campo Limpo e tem uma em Moema. Aí uma vez a gente estava conversando lá, ele falou assim... cara, a anuidade lá no clube de tiro de Moema, acho que se eu não me engano era R$ 25.000, 25 mil reais para você fazer parte, uma anuidade para você fazer parte do clube de tiro lá. Ele falou assim, cara, o pessoal eles vão lá não para tirar, eles vão lá para fazer negócio. Exatamente. Porque tem o general não sei das quantas, porque aí tem o dono da empresa tal, que não sei do que, aí você tá num ambiente propício de pessoas que gostam ali da mesma coisa. E você faz negócio, porque você acaba fazendo negócio com quem está próximo de você, né? Isso é muito claro. Então, às vezes você está num ambiente... Às vezes não, né? Com certeza você estar num ambiente correto muda o jogo. Poker. Poker é um outro hobby. E eu posso falar de vários, né? Tem o tiro, tem o poker, tem o charuto... Tem vários, hoje tem muita coisa assim, que as pessoas... Tem um amigo meu que ele vai num clube de pôquer fazer negócio. Ele fala, eu não sei jogar pôquer, eu não vou lá pra jogar pôquer. Mas eu vou lá para estar perto das pessoas que normalmente lá são donos de empresas, são donos de negócios, que fazem negócio ali, numa mesa de pôquer. Então, essa questão de ter um negócio nesse sentido é muito do ambiente das pessoas que você tá. Então, isso pode ser com qualquer gosto que você tenha. Sempre vai ter um grupo ali onde você se identifica e que, de fato, é um ambiente propício para você fazer negócio, mas não só fazer negócio, né? Mas para você crescer ali intelectualmente, para você aprender. O ambiente, ele modula, né? Então, se você tá num ambiente... Você tá numa academia, por exemplo... Cara, você tá numa academia, tá todo mundo correndo, fazendo, puxando ferro, malhando lá e tal. Aquele ambiente ali vai te modular a também fazer aquilo, né? Exato. Agora, se você tá numa hamburgueria todo final de semana, o que você vai ser? Você vai ser o gordo. Exatamente. E aí você vai comer pra caramba, porque o ambiente que você tá ali vai te modular para aquilo. Esse é um tema que aparece em praticamente todos os episódios, porque não tem como a gente fugir da ambiência, isso é uma coisa real.
E quando a gente fala de ambiência, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, a gente já tem que começar a se preocupar por aí, tanto no shape quanto no intelectual, né? E é exatamente isso. Tem várias amigas minhas que a gente faz parte de confrarias de vinho, Sim. faz parte de clubes de moda. Por quê? Porque a gente quer estar perto de mulheres que falem a mesma linguagem que a gente, tenham os mesmos gostos, pra gente se conectar. Porque você vai fazer um negócio, não é olhando na rua, oi, tudo bem, você quer fazer um negócio comigo? Não, parcerias crescem como a gente, né? Que se encontrou um dia por um acaso, que eu não acredito em acaso, mas que a gente bateu um papo e a gente falou, caramba, você já fez isso, vamos começar a falar um pouco mais sobre isso. Não tem jeito, a gente se conecta com as pessoas que são parecidas com a gente. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Pegando esse gancho, né, da gente falar sobre ambiência, que isso tem a ver com a nossa vida pessoal, e a gente estava falando também da questão da saúde. O quanto que você acredita que a nossa vida financeira, e aí vamos falar de CPF agora, o quanto que a nossa vida financeira, como pessoa física, interfere nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa saúde? Interfere e interfere muito, 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 muito mesmo. Inclusive para quem é casado, por exemplo, eu sou casado, né? Graças a Deus, agora em fevereiro a gente vai fazer 5 anos de casado já. Quando a gente olha para a gestão financeira e entende aquela gestão financeira como uma fonte dos recursos que vai nos proporcionar várias coisas, e o dinheiro, eu percebo que o dinheiro, muitas pessoas ainda olham para o dinheiro como, é errado você ganhar muito dinheiro. É errado você ir buscar o dinheiro. Você tem que viver com esse valor aí que você tem que dar para pagar suas contas e tá tudo bem. E muitas pessoas têm essa mentalidade ainda, né? De, poxa, é uma mentalidade um pouco de escassez, né? Então, demonizam ali a busca pelo dinheiro. E o dinheiro, de fato, ele vai fazer, por exemplo, você em família, você ir num restaurante, por exemplo, com a sua esposa, ou com o seu namorado, ou sozinho, ou com os amigos, e não olhar para o lado direito ali do cardápio. Exatamente. Sabe? Então, quando você consegue ir num restaurante e não olhar para o lado direito do cardápio, que é onde estão os preços ali, isso é muito bom, porque você come o que você quiser lá no restaurante. Quando você trabalha arduamente ali durante o ano inteiro, e aí você quer fazer uma viagem com a sua família ou com seus amigos, e você pode escolher o lugar onde você quer. Poxa, eu quero ir para a Bahia, para o Nordeste, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Japão, para qualquer lugar, e o dinheiro não é um problema, você com certeza você está investindo no relacionamento que você tem ali com as pessoas que você mais ama. Então o dinheiro ele proporciona isso, né? O dinheiro ele não traz a felicidade, né? Mas ele compra aquilo que te dá felicidade. Exato. Então não é melhor o dinheiro não ser um problema para você? Poxa, eu quero fazer uma viagem. Compro a viagem que eu quero, que minha esposa quer, que meu filho quer, né? Porque agora a conta vai ficar mais cara, né? Vai ter o neném. Agora tem mais um aí, hein? Então, poxa, que legal que é você conseguir proporcionar bons momentos para suas famílias, para as pessoas que você ama, né? E fugir um pouco dessa mentalidade de escassez, né? Tipo assim, poxa, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, só isso daqui tá bom, sabe? A gente tem que pensar muito na construção de patrimônio, né? Na construção de coisas boas aqui na Terra, para deixar para aquelas pessoas que a gente mais ama. Talvez se a gente pensar daqui 200 anos, 300 anos, ninguém vai nem lembrar que a gente passou aqui por essa Terra. Nossos tataranetos, ninguém vai nem lembrar. Mas se a gente conseguir deixar algo bom para os nossos filhos, para nossa esposa, para as pessoas que vêm para a nossa geração, né? Para depois, para nossa dinastia, não sei se talvez essa é a palavra mais correta, isso vai ser bom. Então, o dinheiro ele impacta muito nesse sentido. E quando você tem falta de dinheiro, ou falta de dinheiro para pagar uma conta aqui, para pagar uma conta ali, isso mexe com a nossa cabeça. E você trabalha com mente para o emagrecimento, né? Para buscar um objetivo de emagrecer. E quando você falta o dinheiro para alguma coisa que seja ali, por qualquer coisa, isso afeta a cabeça, né? Porque aí você começa a ter um pensamento negativo de si mesmo. Poxa, eu não sou capaz nem de fazer isso, eu não sou capaz de guardar um dinheiro. Você começa a perder para coisas fúteis, assim, sabe? Você começa a perder para gastos, para a própria falta de controle que você não tem.
Então, quando você... E aí isso mexe na sua cabeça, aí vai começar a impactar todas as áreas. Porque aí seu casamento não vai estar legal, você não vai cuidar... não começa a ter uma boa relação com seu filho, porque você se sente fracassado por não conseguir proporcionar aquilo ali para determinada pessoa. Então... E tudo bem se você está nesse momento agora, mas a mentalidade, a sua cabeça, ela precisa mudar para que de fato você consiga buscar novos horizontes relacionados a dinheiro. Dinheiro é importante, dinheiro é bom, dinheiro é algo bom e a gente precisa saber cuidar dele da melhor forma possível, né? E dinheiro é energia, né? A gente sabe que energeticamente falando, e aí agora eu vou adentrar um pouquinho na questão comportamental. A energia do dinheiro tem a ver com o pai. E muita gente que tem problema de relação com o pai ou algum perrengue lá de trás que está mal resolvido, isso interfere na vida financeira da pessoa. E essas crenças, elas são muito enraizadas. Porque imagina, você, de alguma forma, perto ou longe, você cresceu com o pai. Mesmo que alguém falando mal do seu pai na tua orelha porque o pai não era presente, ou ele estava muito presente e as crenças foram ensinadas. E aí, quando a gente fala dessa questão das crenças financeiras, isso é um pilar que a gente precisa trabalhar, inclusive dentro do emagrecimento. Porque muitas vezes a cliente ou a pessoa chega e fala assim: ai, não, eu não tenho dinheiro para investir. Ah, não dá para me pagar isso aqui, não. Faz um desconto. Aí você começa a perceber que a pessoa ela vai fugindo da responsabilidade dela mesma. Ela não quer investir nem o dinheiro, quem dirá ela vai investir energia na mudança dela. Então, isso as crenças financeiras, inclusive, são uma das crenças que mais bloqueiam o emagrecimento. E aí também puxa esse gancho que você falou, a pessoa começa a ficar estressada, ansiosa, daí tem compulsão, que, não consegui pagar o boleto. Ai, meu Deus, eu tenho que pagar o aluguel, não consegui pagar o aluguel. Ai, eu não consegui comprar um presente que minha filha quis. E aí a cabeça vira, né? Mas se para a mulher isso já pesa, imagina para o homem, que energeticamente é o provedor da casa, né? Então... E existe... O homem, enquanto provedor da casa ali, tem um problema muito grande, por exemplo, que eu percebo na geração atual. Porque muitas crianças vão crescendo hoje, infelizmente, sem a presença do pai. Sem uma figura masculina. Totalmente. Sem uma figura masculina ali para... Não tem uma referência masculina. Qual que é a referência masculina de muitas crianças hoje? É qualquer cantor famoso, um funkeiro aí que aparece. E é a referência masculina, porque não tem um pai presente, ou às vezes também não tem uma mãe presente, e a mãe também, assim como a figura masculina faz muita falta na criação de uma criança, com certeza. obviamente a figura feminina da mãe ali também faz muita falta. E aí você começa a ter... Poxa, você tem um problema, aí você começa a ter compulsão. Exato. E compulsão por qualquer coisa, por comida, você desconta na comida. Compras. Você começa a gastar enlouquecidamente. Pornografia, você só vive vendo coisa... Bebida, droga. Então tem um monte de coisa. E aí a importância do autoconhecimento, de você entender e compreender os movimentos da sua cabeça, né? Onde que estalam ali os gatilhos, onde que está começando ali... você tem que perceber algumas coisas que estão acontecendo na sua cabeça. E aí, quando você começa a olhar para esses humanos, você fala, opa, aqui tem um ponto de alerta. Opa, o emagrecimento acho que é muito isso, né? Totalmente. Opa, acho que eu tô começando a ficar com vontade de ir ali comer um hambúrguer. Eu vou te dar um exemplo aqui muito interessante que vai conectar com o financeiro, né? Tinha uma mentoranda minha no começo do ano. E ela não conseguia de forma alguma emagrecer. Aliás, ela só engordava. E assim, em 2 anos da vida dela, foram quase 20 e poucos quilos. Acho que 20, 30 quilos. Enfim. E aí, a gente começou a fazer o processo dela. Ela veio pelo emagrecimento. Daí eu falei, vamos entender as suas crenças. Ela tinha crença financeira da infância em relação ao pai, que não tinha gestão financeira, que não lidava muito bem com dinheiro. E aí, quando ela cresceu e ela começou a trabalhar numa multinacional e ela conseguiu um cargo alto, ela ganhava muito bem. Ganha, né? E aí, quando entrava o dinheiro na conta dela, ela tinha um período de alguns dias de compulsão, porque ela não conseguia ver o dinheiro na conta dela. Porque o que ela aprendeu na infância? Que dinheiro vem fácil, vai fácil. Dinheiro na conta não pode ficar parado, porque uma hora ele pode sumir. E ela acabava com o dinheiro. Tudo com comida e compra. Assim, ela recebia 15 mil, era 15 mil na primeira semana de comida e compra de roupa, sapato, e ela não conseguia guardar o dinheiro.
E isso gerava muita compulsão. E nem o sapato, né? Porque Não, guardar não exato. tinha espaço pra guardar sapato. Exatamente. E aí vai ficando aquele monte de coisa, né? Quando ela entendeu que era a criança interior dela que estava bloqueando a vida financeira dela e o emagrecimento, em 3 meses foram 15 quilos que ela eliminou. E aí, quando ela terminou o processo comigo, ela ainda vem nesse processo, né, de autocura. Agora, se eu não me engano, já foram 25 quilos. Mas porque ela desbloqueou que estava travando o emagrecimento dela. E às vezes a pessoa acha, ah, não, vou fechar a boca e vou treinar. Cara, eu falo, tem perrengue com pai e mãe? Todo mundo tem. Todo mundo tem perrengue com pai e mãe. Você precisa descobrir o que está acontecendo para você desbloquear teu emagrecimento, tua vida financeira, teus relacionamentos, tuas amizades, tudo, tudo, tudo. Quer desbloquear tua vida? Resolve perrengue com pai e mãe. E para isso a gente tem ferramenta. O mais importante é isso. Você sabe que isso me fez lembrar uma coisa muito importante. Me fez lembrar da minha avó, minha falecida avó já. E quando eu era criancinha, eu morava na casa dos meus pais, né, na casa do fundo. E na casa da frente era a casa da minha avó. E minha avó era daquelas vó só estraga as crianças, né? Isso a gente já Não, sabe. vó só mima. É. E aí minha avó me dava de tudo pra comer. Nossa, tanto que depois que minha avó faleceu, eu demorei, eu lembro disso muito bem. Eu demorei pra comer a comida da minha mãe. Porque eu só gostava da comida da minha avó. E minha avó me dava de tudo pra comer. E sempre muito nessa cabeça de, você pode comer tudo, você pode comer o que você quiser. E aí depois isso passou pra minha mãe. Porque minha mãe falava pra mim assim, você pode comer de tudo. Você não... Sempre que você tiver com vontade... Minha mãe falava assim pra mim. Sempre que você tiver com vontade de comer alguma coisa, vai lá e come. Não passa vontade. Sabe? Não passa vontade. Isso veio muito da minha mãe. Minha mãe sempre falou isso muito pra mim. E é isso que você acabou de falar. Das crenças que vêm dos antepassados de outras famílias. E a comida, ela tem esse papel, eu vejo a comida muito com esse papel social de confraternização. Você tá com seus amigos, poxa, é legal pra caramba você comer uma boa comida. Você vai no restaurante com a sua esposa, com o namorado, é muito legal você comer uma boa comida. Só que a comida também tem um papel nutricional, né? A comida tem que se nutrir. E você não pode perder por um prato de comida. Então, você tem que entender ali os valores nutricionais, o que é importante pro seu corpo. Saber também confraternizar a importância da comida para a confraternização e para você ser sociável ali com as pessoas que você gosta. Mas quando você começa a perder para uma comida, por uma garrafa de refrigerante, de bebida, de álcool, aí que tá o problema. Eu sempre trabalhei muito, 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 né? E aí, às vezes, eu tava trabalhando ali na tarde, estupefado ali, focado, trabalhando. E aí, quando dava aquela... Nossa, preciso parar um pouco. Eu tô trabalhando muito, preciso parar um pouco, dar uma volta no prédio aqui, descer um pouco o elevador e respirar um pouco. Só que nessa escapada da respiração, cara, você passa lá, você come uma esfirra, toma uma coca, um refrigerante. E eu sempre fui muito louco, assim, não tinha muito horário pra nada. Então, sempre quando... E aí eu ia sair para um cliente, voltava, ia resolver uma coisa, saía, tal. Nessas correrias loucas, era só comida rápida. Era só coxinha, coca, só besteira, só que não presta. E aí você começa a perceber esses gatilhos. Poxa, cara, quando eu tô trabalhando de forma estupefada ali, eu sempre saio, paro e como alguma besteira. Então, você vai prestando atenção nesses gatilhos e aí você vai trabalhando em cima desses gatilhos, né? É exatamente isso. E, inclusive, esses gatilhos, eles são liberados pelo tipo de perfil comportamental. Porque tem alguns perfis que eles são mais propensos a buscar na comida por questões emocionais e outros nem fome têm. Então, isso é muito importante, porque além de que isso é um comportamento que você está buscando alguma questão emocional ali naquela comida, que seja para você aliviar a questão do cortisol, do estresse, né, na corrente sanguínea, tem a ver também com o teu perfil comportamental. E aí, quando você começa a entender isso, isso vira um hábito. E aí, depois de um tempo, você vai fazer isso tão automático, que quando você vai ver, você já comeu. Você fala, nossa, mas eu nem lembro o que eu comi. Tem pessoas que vão pra cozinha, quando tem... Home office é uma beleza, né? A cozinha tá do lado. Então, eu lá no meu escritório, eu tenho um baleiro. Aí, teve uma época que a cada 5 minutos eu levantava e pegava uma balinha. Levantava e pegava outra. Levantava, só vou pegar uma. Quando eu ia ver, no final do dia, foi metade daquela bala da Sete Belo ou daquela toffee de leite. Uhum. Quando eu ia ver, o meu lixo tava cheio de papel de bala. Opa,
peraí. Aí eu fui entender qual era a questão emocional que eu tava descontando naquelas balinhas. Só que daí, não é, o autocontrole. Falei, tá bom, se eu já sei que isso é uma coisa que está me prejudicando, não vou ter, ou vou deixar ela num lugar escondido e mais difícil. Eu tenho 1,5 m de altura, não, eu tenho 1,57 m de altura, daí eu deixei lá em cima, coloquei lá em cima no armário, né, não pego. Ó, eu vou partilhar até uma coisa que a gente decidiu semana passada, eu e o Robson, meu sócio, a gente decidiu semana passada. E eu e ele, eu tô muito cobrando ele, enchendo o saco dele, assim, por essa questão de saúde também. Eu falei assim, Peixinho, ó, seguinte, o ano que vem meu objetivo vai ser cuidar da minha saúde, até pra gente trabalhar melhor aqui, e eu vou te cobrar isso também, que eu não quero sócio, eu não quero sócio que você vai morrer daqui 2 anos, eu tô ferrado, se você não cuidar da sua saúde. Então eu preciso de E você entra no bem. propósito da empresa isso também, né? Aí a gente conversando, a gente tá falando muito de planejamento, o que que a gente vai fazer, o que que a gente não vai fazer e tal. E aí entrou nessa questão da comida, né? Porque assim, lá no escritório é a mesma coisa. A gente tá em reforma. Esse mês de dezembro a gente tá o mês inteiro de reforma no escritório. E aí a gente tá passando por mudanças físicas, né? Estruturais ali da empresa. Mas também algumas mudanças de pensamento, né? Então quando a gente fala de planejamento, a primeira coisa que a gente faz ali é falar sobre a conceituação, né? O conceito da empresa, qual que é o propósito, deixar isso muito claro para as pessoas. Quando eu falei que o CEO, por exemplo, ele é o guardião da cultura e que dá as diretrizes, é exatamente isso, para todo mundo remar numa mesma direção. E aí veio essa questão da comida, né? Porque assim, poxa, eu tô me cobrando, vai ser difícil pra caramba, porque eu tô uma vida inteira sedentário. Agora, esse ano que eu voltei a fazer algumas atividades, e 2024 eu quero focar bastante nisso. E aí eu cobrei ele também, falei assim, Peixinho, vamos comigo, que aí eu preciso ser vivo aí pra cuidar das coisas também junto comigo. Aí, e lá no escritório tem também exatamente isso, tem um lugarzinho lá onde tem bala, bolacha, só besteira lá, né? Aí eu falei assim, Peixinho, vamos fazer o seguinte, vamos colocar só coisa que não engorda aqui, só coisa fit, só, sei lá, barrinha de cereal, só coisa que não vai entrar mais coca aqui, não vai entrar mais bala, não vai entrar mais nada aqui nessa empresa. O pessoal vai tomar um choque ano que vem e a gente vai falar assim, ó, é o seguinte, aqui se vocês quiserem comer aqui, vai ser só essas coisas que, pro bem da saúde de vocês. Se vocês quiserem se entupir de besteira lá fora, beleza, aí é a vida de vocês. Mas aqui na empresa você só vai comer barrinha de cereal e coisa que não vai, que vai fazer bem pra saúde de vocês. E em janeiro, os funcionários não sabem, não sei se eles vão assistir antes, mas a primeira semana de janeiro a gente vai dar essa notícia pra eles, só vai entrar coisa assim no Se escritório. você descobriu isso previamente, comenta aqui. Você é funcionário da Via Contax? Porque é bem isso que você falou, porque você tem que dificultar as coisas. Você tem que dificultar as coisas. Então, se a gente tá num propósito, cara, a nossa cabeça é muito louca. Então, assim, se tiver uma bala ali, se você estiver passando ali cansado, você vai pegar uma bala e você nem percebe. Exatamente. Bala você come que você nem vê. E aí, se a gente puxa o gancho, a gente tá falando da comida, mas da questão de compras. Na internet, pula um pop-up no meio da tela com um sapato que você adora. Eu não vou falar disso porque lá no escritório eu faço isso, né? Eu faço esses anúncios aparecer na frente das pessoas toda hora. Eu não... Adoro. Não, né? Eu faço aparecer os anúncios assim, quebre sua empresa, quer contabilidade. Mas, ó, tipo, se você tem o autocontrole, antigamente eu também passava o meu cartão e tipo, vai, sapato, uhul, tô precisando. Hoje eu já olho, tá bom, Thaís, quantos sapatos pretos você tem? Tá, mas você precisa realmente desse? Não, tá bom. Eu saio, dou uma respirada, eu vou. Daí eu desisto da compra. Eu falo, não, mas tem que ter autocontrole, né? Mas tudo, você vai vendo como tudo vai conectando, né? No final das contas, o nosso financeiro tá ligado com a nossa saúde mental. Porque tudo são gatilhos. Tudo é gatilho. Se você não aprender a se controlar, entender o que tá te fazendo ficar desorientado ali, desnorteado, você trava, a tua vida trava. Isso vai ser um desafio, inclusive, pra mim, essa questão da comida. Porque, cara, eu sou um dos hoje que eu olho lá o baleiro lá, você nem, é um negócio tão automático que você não percebe. E é docinho. Você passa ali, você pega e você nem vê. Quando você fala, puta, comi uma bala, comi uma bolacha. E às vezes esse doce vai te conectar com a tua criança interior, por falta de um abraço, por falta de um carinho, por falta de uma palavra, de um colo. Aí vai lá, pronto, pega na criança interior e já era. Porque nós somos crianças grandes. E tudo que a gente faz tem a ver com a nossa criança interior. Inclusive a desorganização financeira. Essa gestação da minha esposa é uma gestação de alto risco, porque ela já teve pré-eclâmpsia numa outra gestação. Eu tive uma filha, essa minha filha, ela nasceu
de 24 semanas e faleceu 6 dias depois. Então, a gente tem esse histórico, é a nossa história, e minha esposa teve essa pré-eclâmpsia. Então, é uma gravidez de alto risco agora, né? E aí, a gente tá acompanhando com esse pré-natal que minha esposa tá fazendo, é com um médico especialista em alto risco. E aí, cara, um japonês muito bom. O japonês tudo inteligente, né? Pelo amor de Deus, eu fico olhando o japonês falando assim, o médico dela, e aí eu aproveito também, né? Aí teve uma vez que ele tava falando sobre alimentação, né? Porque ela tem que comer algumas coisas específicas, toda uma dieta, uma alimentação e tal. E aí ele tava falando do açúcar, né? E aí ele tá falando... Desculpa, eu não sou especialista, não vou lembrar direito, mas acho que é hipoglicemia. É hipoglicemia, né? Acho que é isso, hiperglicemia, alguma coisa assim. E aí ele tava falando, olha, se você come uma bala, por exemplo, ou uma bolacha assim, isso vai te dar mais saciedade, ou saciedade não, isso vai te dar mais fome, a vontade de comer alguma coisa, só que você vai comer, só que isso vai passar um pouquinho, você vai sentir vontade de comer de novo. E às vezes vai virando um comportamento que cada vez é maior a fome. Então aí você vai percebendo coisas que eu... Aí eu fiquei pensando nisso, aí eu falei, será que é isso? Mas eu vou fazer o teste. E eu fui fazer esse teste. Aí eu falei assim, eu tava comendo direitinho, bonitinho, comi umas 2 balas, 7 belas, aquela desgramada do... E aí eu fiz esse teste. E aí eu falei assim, caramba, aí eu fiz exatamente isso. Eu comi uns 2 doces, uma bolachinha ali, e comi, almocei depois. Passou um pouquinho, eu tava morrendo de fome. Exato. E aí a pessoa só vai lá no automático, come de novo. Aí isso vira um vício, E isso é igual você falou, é número. Isso é fisiologia prova. E a pessoa vem falar que não, ela não consegue. Cara, é tua saúde. Eu já adoro o conceito da Via Contax. E agora, então, que vai ser saudável, agora eu vou lá. Né? Eu vou pedir uma consultoria pra você Com depois. Tá, o que eu posso colocar aqui pra galera comer? Já pensei em várias coisas pra te indicar aqui. O que eu posso colocar aqui pra galera comer? O pessoal da Via Contax me conhece, porque somos vizinhos praticamente. E aí, pô, vai ver, é você, né? É você. Não, mas isso é legal porque você começa... Você vê como que é... Quando a gente fala de ser o guardião da cultura de uma organização, é muito isso. Tem empresa que, cara, beleza, põe um monte de doce lá pra comer e tá tudo bem. Tipo assim, mas quando você olha pra essa parte, você, com o tempo, no começo talvez ninguém vai entender muito, ninguém vai nem vai achar até ruim, né? Pô, eu gostava tanto das balinhas, do chocolate aqui e tal. Mas isso, talvez, num médio prazo, num longo prazo, tende a ser muito positivo. Porque, como a gente estava falando, né? O ambiente modula as pessoas, Com né? certeza. E quando você tem funcionários, poxa, que comem melhor, que comem bem, que não comem muita besteira, e comendo melhor, eles vão produzir mais, eles vão trabalhar melhor. Na vida pessoal deles vão ser melhor, vão ter melhores relacionamentos, vão estar mais dispostos. Então, às vezes parece que é uma coisa besta, assim, pequena, mas não é. É de fato ali o que você acredita. Cara, eu acredito, e aí, como eu falei pra você, né? A gente tá passando por mudanças estruturais, tá em reforma, acabei de sair lá da obra lá, a obra pegando, quebrando um monte de coisa lá, mas também por mudanças conceituais, assim, da empresa. Exato. E acho que isso que é o que, de fato, faz a empresa andar, né? Não, e é incrível isso, porque você, adorei essa expressão, guardião da cultura organizacional. Isso eu achei fantástico. Você é guardião da cultura organizacional, da tua saúde, e você automaticamente é guardião da saúde dos seus funcionários a partir do momento que eles entram da porta da tua empresa para dentro. E um ambiente onde eles se alimentam melhor, eles estão mais felizes, tem um ambiente mais relaxado, automaticamente as coisas fluem. Você sabe que foi recente, isso faz pouco tempo. Sabe aqueles tapa de luva de pelica que você toma na cara, assim? Eu escutei uma pessoa que eu sigo bastante falando assim, cara, se você não consegue cuidar da sua própria saúde, como é que você vai cuidar da sua empresa? Você não cuida. Aí eu olhei pra mim assim e falei assim, nossa, cara, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E de fato é isso mesmo. Tipo assim, poxa, você não consegue cuidar da sua própria saúde, de você mesmo, como é que você quer cuidar da sua empresa, do seu filho? E isso muda muito a cabeça. Então, às vezes a gente... e às vezes a gente tem que... às vezes não, né? A gente vai crescer e vai aprender e vai melhorar no desconforto. Uhum. A gente precisa... eu preciso me sentir bem no desconforto. Exatamente. É isso que vai nortear muitas coisas, muitas mudanças.
outra frase que eu escutei recentemente agora também que me chamou muita atenção. O quanto da sua felicidade você está disposta a perder para ser feliz? Uhum. O prazer momentâneo. Então assim, poxa, você está disposto a perder uma felicidade aqui agora de comer um bacon, que eu adoro bacon, para de fato ter uma saúde melhor Mas amanhã? dependendo do tipo de dieta, de alimentação que você faz, o bacon Você é pode, estratégico. um monte não, Adoro. né? A nutricionista que eu já fui já falou isso. Cetogênica. Olha, lembrando que precisa ir no Nutri. É. Olhando para tudo isso aqui que a gente tá falando, né, de mudanças, que eu acho que esse ano de 2023 foi um ano bem complicado pro empreendedor, né, no Brasil, para os empresários. Olhando para 2024, falando de planejamento, falando da tua visão para o que a gente tá esperando para o cenário aí. O que você sugere? O que você fala? Assim, cara, vai por esse caminho ou pensa nisso. O que o Ricardo sugere? Toda crise é uma oportunidade. Então, historicamente, existem empresas que nasceram nas crises. Quando teve, por exemplo, o Airbnb. Não sei, talvez os mais antigos, os mais velhos um pouquinho, vão lembrar que em 2008 teve uma crise imobiliária nos Estados Unidos. A Airbnb nasceu dali. No meio de uma crise imobiliária nasce a Airbnb. Outras empresas nasceram em outros contextos históricos de crise. No meio da guerra, tem empresas que hoje são muito conhecidas que nasceram no meio da Segunda Guerra, que nasceram na crise de 1929, que cresceram agora no meio da pandemia. Então, a gente tem que entender que toda crise, ela é uma oportunidade. É sempre aquele jargão, aquele ditado popular, né? Vai ter quem chora e vai ter quem vende lenço. E aí, de que lado que você quer estar, né? Você quer só ficar lamentando? Porque tá tudo muito caro. O governo não presta. O meu concorrente vende mais barato que eu. Você sempre terceiriza a culpa, sabe? Então, o que eu vejo para 2024 e para os próximos anos é o seguinte: vão acontecer crises, vão acontecer. A gente está vendo no mundo aí guerra na Ucrânia, guerra em Israel. A gente está agora com a possibilidade de uma guerra aqui na América do Sul, aqui da Venezuela com a Guiana. Vão acontecer crises. E outras que a gente nem sabe, não planeja e vão acontecer essas crises. A questão é como que a gente encara tudo isso, né? Se isso vai te afetar ou vai te parar e vai te bloquear, ou se você vai encarar com isso, bater no peito, assumir, cara, independente de qualquer coisa que acontecer, eu vou fazer esse negócio aqui andar, eu vou fazer esse negócio aqui ter sucesso. Então, a primeira coisa é que vão acontecer crises, vão acontecer coisas ruins em 2024, e aí você tem que saber como que você vai lidar. Existe aquela pessoa que lamenta e corre e só fica chorando, e existe a pessoa que enfrenta e encontra outra alternativa. Poxa, se por aqui não deu certo, por aqui vai dar. Muda a rota, recalcula, começa de novo. Por isso que eu falo que empreender é um estilo de vida. Porque, cara, quando você tem isso enraizado ali dentro de você, escorrendo nas suas veias, você vai encontrar um caminho, uma alternativa. Você vai achar. E 2024 é um ano de muita oportunidade para quem tem essa mentalidade. Porque para quem acha que, tipo, quem fica pensando em governo, o governo é ruim. Cara, pode ser o governo que for. Se você trabalhar certo, se você trabalhar com propósito, as coisas vão andar. Porque tem as pessoas que vão enriquecer e tem as pessoas que vão empobrecer. Isso nunca vai acabar, Isso né? nunca vai acabar. Infelizmente, isso nunca vai acabar. Mas isso vai muito de como nós encaramos as coisas e vai muito com a questão de mentalidade e de pensamento para onde nós vamos em 2024, né? Então, é um ano difícil, vai ser um ano difícil, vai ser um ano onde vão acontecer muitas coisas economicamente, vai ter mais imposto, a gente vai pagar mais imposto, mas o imposto ele faz parte da vida do empreendedor também. E aí você tem que encontrar alternativas ou recursos para que isso seja feito da melhor maneira possível. Tá? Eu estou muito otimista para 2024. É um ano onde vão ter muitas oportunidades. A gente está aí todo lugar. 2026 foi uma tendência muito forte. O início de uma tendência muito forte, que é a inteligência artificial, que traz ganho operacional para as empresas, que traz otimização de tempo para todas as pessoas que sabem trabalhar com essas ferramentas. E 2024 não vai ser diferente. 2024 vai ser um ano onde a gente vai perceber muito mais produtividade nas empresas e para as pessoas, porque vai ter inteligências artificiais aí para várias coisas que vão ajudar.
E aí muita gente já fala, né? Ah, mas a inteligência artificial, ela vai tirar o emprego das pessoas. Ela vai tirar o emprego das pessoas que não sabem utilizar a inteligência artificial. Se você não sabe utilizar a inteligência artificial, você vai ser trocado por uma pessoa que sabe utilizar a inteligência artificial. Ou então você pode empreender, né? É uma boa oportunidade de você. Como as coisas ficaram mais fáceis agora com a IA e você consegue ser mais produtivo, tá aí uma ótima oportunidade de empreender e prestar um bom serviço para uma empresa ou para qualquer organização que seja, né? E também desmistificar e tirar esse peso da palavra contabilidade e achar que vai ser complicado você abrir tua empresa, né? Porque muita gente, e eu falo até por mim mesmo, às vezes você fica, nossa, meu Deus, mas eu vou ter que pagar imposto. E você trava. E o medo de você fazer, você fica tipo, tá, o que que eu faço agora? Então, para deixar o povo mais tranquilo, palavras finais. O que que você fala dessa palavra contabilidade que dá medo? Cara, contabilidade, acho que muitas pessoas já escutaram isso também. Cara, a profissão do contador vai acabar. Eu escutei muito isso, né? E, de fato, aquele contador que parou no tempo ou que ficava só mandando guia de imposto para o cliente pagar, ou trabalhando ali só nas conformidades para manter uma empresa regular, cara, esse cara, de fato, vai sair do mercado, vai acabar esse tipo de contador. Só que o contador ele precisa ser o principal parceiro estratégico dos negócios dos nossos clientes. Esse é o nosso propósito, é a visão que a gente tem como empresa. Para isso acontecer, eu tenho que levar melhores ferramentas para os meus clientes, eu preciso levar relacionamento para eles, eu preciso levar ferramentas de gestão, eu preciso levar conteúdo, eu preciso levar educação empresarial, já que a gente não teve isso nas escolas, né? E muitos deles começaram a empreender por necessidade. Cara, eu preciso pagar uma conta no final do mês, vou começar a vender caneca. E aí muitos começaram a empreender por necessidade e depois começam a aprender sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre vários outros aspectos. E isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em contabilidade, eu até falo assim, poxa, eu gostaria de mudar esse termo contabilidade, porque a gente não faz só contabilidade, a gente faz várias outras coisas também. Mas a contabilidade, ela é necessário, o básico do básico, assim, você ter um CNPJ, você pagar o seu imposto e emitir a nota fiscal ali, é o trivial. Ali você tem que conviver com isso, sabe? Mas isso hoje já é possível fazer de uma forma muito leve, muito, muito simples e conseguir extrair insights positivos para você tomar a melhor decisão da sua empresa. A contabilidade ela é uma grande fornecedora de dados para você analisá-los e conseguir tomar a melhor decisão ali dos rumos que a sua empresa vai tomar. Então, num momento como esse, por exemplo, de planejamento, a gente está gravando esse conteúdo aqui em dezembro de 2023. É onde a gente planeja um próximo ano, por exemplo, e os próximos anos da empresa. Então, o que a gente faz? A gente olha para os agentes externos, macroeconomia, mas a gente olha também para os números que nós geramos durante esse ano. E onde que eu consigo enxergar isso? Com a contabilidade. Então, eu consigo ver, poxa, eu faturei tanto, gastei muito dinheiro com despesa administrativa, poxa, tenho que economizar. Posso gastar um pouquinho mais no comercial, no investimento em marketing. Então, é muito isso, né? Quando você empreende, você vira um alocador de recursos. Então, você aloca um recurso aqui para o marketing, para o comercial, e isso a contabilidade tem condições de ajudar os empresários em relação a isso, porque ali é onde se encontram as principais informações da empresa, né? Cara, isso é demais, porque acredito que a gente tenha falado de muitos pontos que muitas pessoas têm medo, né? Porque, igual você falou, a gente não foi ensinado isso imagina, desde criança, você ter sido ensinado a falar sobre isso. Bom, já vou abrir aqui o precedente para um próximo convite para você, porque eu quero muito que você volte para a gente continuar falando sobre essa questão de empreendedorismo, de empresário, porque você está ali no dia a dia e acho que tem muita gente aqui que tem muita dúvida sobre isso. Então, eu já quero agradecer a tua presença. Foi incrível. Minha cabeça já está aqui, tipo, nossa, 2024 dá para fazer muita coisa. Dá sim, com certeza dá. Eu que agradeço o seu convite, muito prazer, muita honra estar aqui participando desse bate-papo. Eu adoro falar de empreendedorismo, adoro falar sobre as coisas que eu faço, sobre as coisas que eu penso. E sempre uma honra aí.
fico à disposição aqui para voltar quando você quiser. Nossa, não, já tem muitas perguntas que depois a gente vai fazer junto. Então, mais uma vez, obrigada. E você que assistiu até aqui, muito obrigada pela sua presença. E fica de olho que tem os próximos capítulos com muito conteúdo incrível para você transformar a tua vida e tua mentalidade. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.